que é atividade física? O cara faz no dia inteiro. Então ele vai subir escada, descer escada em vez de usar o elevador, vai ali na padaria, vai a pé, né? Vai brincar com os filhos, em vez de jogar o videogame, ele vai brincar na rua. A quantidade de atividade física é tão importante ou mais do que o exercício. Não adianta o cara ficar sentado o dia inteiro e fazer 1 hora de exercício, ou meia hora, ou enfim, né? Quer dizer, adianta, né? Mas, enfim, essas orientações para casa é importante também. Né? Marido, vai lá, cara, vai limpar a casa, vai fazer alguma coisa, pensa o quê? Né? Pessoal, isso que a gente já falou, né? Ó, tá? Ativação glútea, mobilidade, que a gente já comentou, capacidades físicas prioritárias, a gente já comentou, cases de sucesso nosso. É o do ligamento cruzado anterior que falei para vocês. 2 médicos pedindo para operar, 1 não opera. A gente optou por não operar, ficou super bem, tanto que depois a gente buscou um trabalho aqui, né, para emagrecer aqui em 9 meses, sei lá, 8 meses, né? O Paulão que virou Paulinho, né? O apelido dele era Paulinho, né? Mas a gente depois, infelizmente, ele teve um problema mais depressão, enfim, acabou ganhando peso novamente, né? Mas isso aqui também foi um trabalho menos de 1 ano, né? Com a gente. E aí consegui atingir aí um bom resultado, tá? Beleza? Dá pra fazer mais um? Vamos lá então rapidinho, depois a gente dá um intervalinho de 6 e pouquinho. Diabetes, vocês perguntaram bastante também. O que é o diabético? Então tem a deficiência da ação da insulina ou não produz a insulina, né? Então, eu posso pegar uma infecção, uma infecção que pode acabar destruindo as células beta do pâncreas que produzem insulina, ou eu posso nascer também sem essa produção, né? Classificação, diabético acima de 126 mg por decilitro, glicemia. Hoje você pega, compra o aparelhinho, você mesmo faz em casa o exame, se quiser, né? Tá? Hemoglobina glicada é um exame muito interessante, ela mostra em percentual, né? E você pega lá teu cliente, quanto percentual que tem na hemoglobina glicada, quanto que correlaciona de nível de glicemia, tá? Por que eu gosto da hemoglobina glicada? A gente consegue ver a evolução do seu cliente. Ela pega os últimos meses e faz o cálculo, né? E aí a gente vai ver que a alta intensidade, de novo, é o mais interessante para reduzir a hemoglobina glicada. E o que tem a ver isso? Que quanto mais eu reduzo a hemoglobina glicada, mais eu fico saudável. Ó, redução no risco de complicações para cada 1% de redução de hemoglobina glicada. Então, se o paciente chegou com 10%, você reduziu ele para 7%. A quanto melhora? Risco microvascular reduz em 37%. Qualquer desfecho relacionado ao diabetes reduz em 21%. Óbito relacionado ao diabetes, 21%. Infarto do miocárdio fatal e não fatal, 14%. E amputação por doença vascular periférica em 43%. Você pode diminuir, né? Por reduzir 1%. Redução no risco de complicações para cada 1% de redução da hemoglobina glicada. Ela faz a glicada? Deve. É. E como é que tá? Lembra? Está mantendo na faixa, porque é uma faixa, né? É de 5% é ideal. Às vezes 5,2, 5,6 aparece, mas... É que o que mais massa que a gente consegue controlar é a alimentação, né? Aham. Certinho, faz a insulina da manhã e aquela insulina dá conta, se come a mais, daí já não dá conta. Qual é a função da insulina, pessoal? Isso aqui é uma célula, a insulina se liga no seu receptor, pega essas portas aqui, ó, e coloca as portas na parede da célula. Então a porta se abre para entrar o açúcar. É isso que a insulina faz. Muitos pensam ou aprendem na faculdade que a insulina pega o açúcar e joga para dentro. Não. Ela só estimula a porta e ir para lá. Como é que a gente vai fazer para produzir essas portas? Produz normalmente, mas se eu pratico exercício onde eu preciso de mais demanda de glicose, eu vou aumentar minha produção dessas portas. Olha que fantástico, eu vou ter mais portas, certo? A única forma de fazer com que essas portas sejam colocadas aqui na membrana sem utilizar a insulina é o exercício. Durante o exercício, eu tenho uma supressão da secreção da insulina pela adrenalina, que é liberada, e aí o exercício consegue fazer com que essa... Então, tratamento faz exercício, que ajuda bastante também, tá?
Aqui que eu acabei de falar, né? A gente consegue ter a melhor a expressão, aumentar essas portas, né? Fase inicial, exercício resistido para aumentar o número de portas, exercícios aeróbicos que visem mais o metabolismo glicolítico, talvez seja mais interessante, né? Fase de aprimoramento, aumentar o gasto calórico, emagrecer para reduzir a resistência à insulina, no caso do tipo 2. Exercícios de alta intensidade reduzem mais a hemoglobina glicada, de forma mais rápida também. E redução acentuada de peso, que a gente já falou. Então busque a alta intensidade. É interessante, só cuidado em algumas condições. A gente já falou, abaixo de 80 miligramas, ingere um carboidrato. Acima de 250, cuidado, né, que você pode ter a cetoacidose diabética, que a gente fala, pode levar até coma, né? Algumas complicações, pessoal da físio, paciente que tem retinopatia, né? Problemas, já viram que o diabético pode ficar cego? Já viram isso? Então, evitar a manobra de valsalva, aumenta a pressão, né? Levantamento de pesos exagerados, porque pode aumentar a pressão. Evitar exercícios de alta intensidade e evitar exercícios com membro superior. Não é que você não vai fazer, você vai evitar e veja o grau de complicação dele. São recomendações da American Association Cardiovascular Pulmonary Rehabilitation, tá? Nefropatia, o que é nefropatia? Rim. Por que ele tem nefropatia? Porque o rim está tentando filtrar e eliminar aquele açúcar, né? Você quer saber se tem alguém diabético sem tirar sangue, de forma mais simples? Minha avó já me dizia. Vai lá no quintal, faz um xixizinho, se as formigas chegarem lá, às vezes lá você já sabe que tem muito açúcar na urina. Você sente o cheiro da urina do diabetes, você entra no banheiro, dependendo do banheiro é difícil, porque o cheiro já está tão ruim, mas às vezes você consegue perceber o cheiro da urina do diabético, né? Evitar manobra de valsalva, levantamento de peso exagerado, atividades aeróbicas intensas. Cuidado com a intensidade nesses casos. Neuropatia, o que é neuropatia? É muito comum. Neuropatia periférica. Oi? Nervo, daí perde sensibilidade, às vezes perde movimento até, né? E aí também cuidar com as atividades de alta intensidade. Cuidados com diabéticos, quais? Se parecer um diabético para vocês, o que vocês vão ter cuidado? Primeiro, que você pode fazer, faz toda a avaliação funcional que vocês querem, mas testa a sensibilidade dele, dos pés principalmente, né? Muitas vezes não tem essa sensibilidade. Eu tinha uma senhora, ela tinha Alzheimer, ela não entendia, mas ela não conseguia conversar, né? Eu tinha que explicar várias vezes, e ela ficava na cadeira de roda, e daí ela ficava brincando assim, ela chutava e batia naquele pezinho onde põe o pé em cima, né? Abriu o calcanhar dela. Meu Deus, quanto tempo não cicatrizava, aquilo vira o foco para infecção, se entra uma infecção, se vai profunda o osso, aí já era, né? Mas foi, ainda bem que conseguiu, né? Porque ele tem muito déficit de cicatrização. E ela não sentia que doía. Então, neuropatia, déficit circulatório, né? E aí, problema. Putz. É. E qual que é o principal problema disso, desse pé equino? A alteração da marcha, que vai ter uma alteração do padrão. E o que acontece? Arrasta, vai tropeçar. Tira também. Caiu, dependendo da idade, fratura. Já não faz muito exercício, osteoporose, fraturou. Cuida bastante, né? Pode. Uhum. Mas é pela neuropatia. É. E, bom, então pense lá o diabetes. Vocês que gostam dos McDonald's, Burger King, a Fer, que adora Burger King aqui, tá. Vocês vão lá e vocês pedem o combo, lá vem milkshake, de ovo maltine, milkshake não sei do que. Pensa o milkshake, ele não é grosso. Você não faz uma força danada, com aquele canudo daquele tamanho já pra você puxar aquele milkshake.
Essa é a força que o coração vai ter que fazer para empurrar o sangue. O sangue é o milkshake, cheio de açúcar, viscoso, muito viscoso. Viscosidade aumenta a pressão. Ele vai ter que fazer muita força, aquele coração vai ter uma insuficiência cardíaca crônica lá na frente, de tanto fazer força, vai cansando, vai hipertrofiando. E aí, aquele sangue viscoso assim, ó, vai andando assim, ó, pelos vasos. E arrebentando tudo que tem de parede no vaso. Se já tem mais idade, que já tem arteriosclerose, a artéria é rígida, ela não se dilata, pior ainda. Se é fumante, piorou, porque a artéria também é rígida. Se é obeso ainda, que é associado com o diabético, tem bastante placa, às vezes pode ter placa sem ser obeso, né? Mas enfim, se tem placas, aí vai aquele sangue bem grosso, encontrou uma placa, arrebenta aquela placa, leva a placa embora. E um dia ela vai chegar e entupir um vaso de menor calibre, né? E aí causar problemas, AVC, infarto, por aí vai, tá? Então basicamente a gente tem que cuidar, né, no início, preconizaria exercício resistido para eles, depois colocaria um exercício aeróbico também, né, mas cuidar com intensidade, se tiver as complicações, sempre que puder buscar alta intensidade. Sempre que puder, busque mais intensidade para o diabético, para estímulos mais glicolíticos.